Fala, meus imperadores e minhas imperatrizes, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas Bueno e esse é meu canal Império Futebolístico. No vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês uma opinião sobre tudo que aconteceu aí, a polêmica no Botafogo, Luiz Castro, no Al Nassr, deixando o Botafogo. E também vou aproveitar que eu estou falando de mercado da bola, vou falar também da possível proposta, né? Não se tem nada ainda, não chegou nada, não se sabe, do Pedro junto da Al Hilal, que ele vai ganhar 5 a 6 vezes mais de salário em um valor de 25 a 30 milhões de euros que o Al Hilal teria oferecido ao Flamengo. E vou falar sobre também esse movimento que está acontecendo dos jogadores irem para a Arábia. Primeiro, nós temos que entender o seguinte, o que está acontecendo nessa história toda. A Arábia Saudita, ela pretende concorrer à vaga de país sede da Copa do Mundo de 2030. Portanto, já está começando um trabalho de abertura do país para investimento no esporte, para se vender a Liga Árabe lá fora, mudar um pouco a imagem da Arábia Saudita no mundo ocidental, que é um país muito fechado, que tem lá seus problemas de direitos humanos, que não cabe aqui a gente falar sobre isso. Eu estou explicando só o porquê desse movimento agora, já que eles sempre tiveram muito dinheiro, e por que só agora, em 2023, já em 2022, com a ida do Cristiano Ronaldo para lá, eles estão investindo pesado, né? O governo do país investindo pesado no futebol para trazer grandes craques do futebol mundial e também bons treinadores. Vamos falar do Luiz Castro deixando o Botafogo. Primeiro, não dá para competir. Eu acho que assim, a gente é muito ruim a gente fazer conta com o dinheiro dos outros. É muito ruim. A gente acha que o cara já é muito rico, não precisa, ele tem que olhar o esportivo. Eu não sei, cara. Depende do quanto rico é ele, para ele, na pessoa dele, ele é. O quanto que é o custo de vida dele, a gente não sabe. É muito difícil avaliar. Então, assim, eu não vou julgar porque se eu tô num lugar hoje, honestamente, tô trabalhando numa empresa hoje, e alguém chega para mim e oferece 6 vezes mais para fazer a mesma função, eu saio. Por mais que eu goste do pessoal, por mais que eu seja grato à empresa que eu tô, que eu esteja ambientado, que eu tenha conseguido implementar meu trabalho, como foi o do Luiz Castro, que ele teve muitas vezes momentos de crise no Botafogo, principalmente no início desse ano, e ele foi mantido pelo John Textor no comando do Botafogo para o restante da temporada. Então o Botafogo acreditou nele, só que, cara, não dá para recusar. Você vai recusar uma proposta 6 vezes maior para você treinar não só o Cristiano Ronaldo, como só de você ter a oportunidade de trabalhar com um dos maiores atletas do século XXI, que é o Cristiano Ronaldo, 5 vezes melhor do mundo, multicampeão pelo Real Madrid, multicampeão pelo Manchester United. Então, assim, além de ser português como o Luiz Castro, ele ligou pro Luiz Castro, pediram pro Luiz Castro ir. Então, assim, é tudo que a gente olha e fala, cara, não tem jeito. E qualquer um aceitaria. A gente não tem que ficar aqui de hipocrisia, cara. Sabe, além de ter o Cristiano Ronaldo, se não me engano, acho que vai ter o Saúl, né, o que é acho que um zagueiro do Atlético de Madrid. Tem lá o Anderson Talisca, tem o Ziyech, que também foi para lá, meio campo que fez muito sucesso, principalmente no Ajax, um dos melhores Ajax dos últimos anos, que tinha o Van de Beek, Frank de Jong, Ziyech e o Tadic na frente, que chegou na semifinal, e o Lucas fez aquele grande jogo eliminando o Ajax. Então, assim, é uma equipe estrelada. Também vai ter oportunidade de você enfrentar grandes jogadores também. Então, assim, vai ser um campeonato que o nível técnico vai subir. O que preocupa, com toda certeza, os times sul-americanos, já que nos últimos anos a gente não tem conseguido sobressair contra equipes da Arábia Saudita e também da Ásia, né? Então, vai complicar para nós. Já tá difícil disputar com o europeu, agora a gente vai ter que disputar com o mundo árabe. E fica muito difícil devido ao volume de dinheiro que eles têm. Porque vamos falar também, o pessoal está indo para lá por dinheiro. Simples assim. Não é por projeto. A Arábia não tem um projeto, uma liga forte de futebol, não é isso. Tem lá pelo dinheiro,
E ponto final. É simples assim. E aí o Luiz Castro vai, abandona o Botafogo e não tem muito o que dizer, né? Eu faria o mesmo na condição do Luiz Castro. Não tem como. Até porque um dia a gente aposenta, a fonte seca, e quanto melhor todos nós pudermos deixar a nossa família para a nossa aposentadoria, o nosso pós-morte, a gente vai fazer o mesmo. São escolhas disso. Às vezes está acima do que a gente quer para nossa vida. Então, assim, ponto final. Vai enfrentar grandes times. O Al Hilal levou o Jorge Jesus, tem o Michael, tem o Koulibaly, e outros jogadores também estrelados no Al Hilal. O Firmino, se não me engano, foi para o Al Ahly. O Mendy, goleiro do Chelsea, foi pro Al Ahly também. Então, assim, vai ser uma liga bem interessante de se assistir. Eu não sei onde vai passar, mas se algum canal no Brasil for transmitir, eu vou parar para assistir, porque vai ter bons jogadores lá e o nível vai ser diferente. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Falando, por exemplo, do Pedro, já é um caso diferente. O Pedro, ele tem um projeto de carreira. Por mais que seja irrecusável para ele também a proposta salarial, se realmente aconteceu, como parece que aconteceu, o Flamengo recusou a proposta do Al Hilal pelo Pedro. O Pedro já pensa diferente. Ele quer disputar uma Copa do Mundo e ele entende que, por mais que o futebol árabe esteja levando esses jogadores, não é um futebol de muita visibilidade e que ele vai sumir, que ele vai perder vaga na seleção brasileira. Mas pode acontecer da proposta aumentar para o Flamengo e da proposta aumentar para o Pedro de salário e ele acabar indo, porque se torna uma proposta irrecusável, caso chegue na mesa grandes valores. Mas o Pedro tem um projeto esportivo, né? Ele quer sair do Brasil, até porque no Flamengo ele não é titular absoluto, ele não tem isso, ele já veio para cá sabendo disso, veio para o Flamengo sabendo disso, que era muito difícil ele tomar a vaga do Gabigol, pelo Gabigol ter se tornado o ídolo que se tornou. Fica muito difícil. Eu acho que é triste, porque o Pedro é um jogador de muito alto nível técnico, um craque de bola. O que eu acho que deveria acontecer no Flamengo é um rodízio de maneira justa. Quando ele for o melhor centroavante, ele jogar. Quando o Gabigol for o melhor centroavante, estiver no melhor momento, o Gabigol jogar. Só que não é o que acontece. Por exemplo, esse ano o Pedro tem 33 jogos, 25 gols e 4 assistências. Os números, e o Pedro teve um tempo, não vem jogando bem há um tempo, mas a regularidade do Pedro é maior do que a do Gabigol nesse ano, por exemplo. Só que o Sampaoli várias vezes opta pelo Gabigol no lugar do Pedro. Então, assim, fica muito difícil também para ele. Só que ele quer seleção brasileira, ele quer ter uma carreira na Europa, então ele pretende sair para a Europa. No momento, é isso que o Pedro espera. Um time médio lá da Premier League. Ele não pensa em Real Madrid, Chelsea. Claro que se chegar ele vai, mas ele pretende fazer o que o Richarlison fez, sair do Fluminense, ir pro Watford, depois pegou um Everton e agora tá no Tottenham, e galgando degraus aos poucos. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, como é que vai desenrolar essa negociação Pedro Al Hilal. A princípio não tem possibilidade, porque não é o desejo do atleta de ir para a Arábia nesse momento de carreira, onde ele destaque no Flamengo, onde ele quer participar do ciclo da seleção brasileira. Tem tudo para ser o camisa 9 da seleção brasileira no próximo Mundial. Vai ter concorrência forte do Vitor Roque, principalmente. O Hendrick também, mas o Hendrick ainda pela idade normal vem oscilando muito, então a gente não sabe se o Hendrick estará na Copa do Mundo de 2026 nesse exato momento. Tudo vai depender do desenvolvimento do Hendrick como jogador até lá. Então o Pedro olha para isso, né? Então é isso, galera. Essa é a minha análise sobre o mundo árabe, o porquê que a Arábia Saudita está investindo nesse momento agora no futebol de maneira pesada. Você tem, por exemplo, o Karim Benzema no Al Ittihad, você tem também o Kanté e vários jogadores estão indo para lá. Teve o Jota também, uma promessa, se eu não me engano, acho que do Celtic ou do Sport, não lembro agora também, que foi lá para o mundo árabe já, porque é muito dinheiro que se oferece. Então, é isso, galera. Essa foi minha análise do porquê a Arábia Saudita está fazendo esse movimento, do Luiz Castro. Eu sei que demorou um pouco,
mas acabou que agora que eu tive mais tempo para poder estar trazendo para vocês a minha opinião. Do Luiz Castro saindo do Botafogo, do Pedro possível indo pro Hilal, vai sair do Flamengo, não vai, e isso tudo. Só que lembrando, né, já aproveitando uma vez, lembrei aqui agora, pô, o que vai ser do Botafogo agora? Cara, o Botafogo é o seguinte, tem que acreditar no processo. A gente sabe que o John Textor sabe trabalhar muito, a gestão dele tá mostrando isso. O Botafogo, ele é um time que tem 10 vezes menos orçamento que o Flamengo e tá obtendo o resultado que tá obtendo até aqui na temporada. Se falou no Bruno Lage, eu acho que é um bom nome para continuar o trabalho do Luiz Castro. É um cara que tem boas ideias de futebol, já trabalhou no Benfica também, então é um cara acostumado com pressão e, entendeu? Acho que é um cara que pode encaixar, acho que é um nome interessante pro Botafogo. Só que vai vir quando? Ele que está desempregado. O Botafogo precisa encontrar isso logo. O quanto antes trazer um treinador, melhor para você poder ter mais tempo de trabalho, aproveitar, por exemplo, as data FIFAs que virão para poder ele implementar seu jogo e fazer com que o Botafogo se mantenha nessa toada. Vai ser muito difícil? Vai, porque uma coisa é o Luiz Castro seguir o trabalho. Um cara que tá há quase 2 anos no Botafogo. Outra coisa é um cara que vai chegar agora e que vai ter que ter tempo para implementar o seu estilo de jogo, que a gente sabe que no futebol brasileiro não tem, e como que os jogadores do Botafogo vão assimilar isso tudo. A princípio, deu um baque ali na Sul-Americana, mas já venceu o Vasco, que também está muito mal, então não tem muito parâmetro hoje, por mais que seja o Vasco está uma fase muito ruim, então assim, o Botafogo aproveitou o momento e venceu. E como vai ser isso tudo? Como que os jogadores vão assimilar? A tendência, por tudo que aconteceu, pelo rompimento, pelo tempo de trabalho, é o Botafogo dar uma caída. Só que tem lenha para queimar também. Eu não posso aqui falar que o Botafogo vai deixar de brigar pelo título nesse meio tempo, porque ele tem 7 pontos de vantagem para o Grêmio, segundo colocado, e 8 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o terceiro. Entendeu? E vai pegar times, teoricamente, inferiores que ele tecnicamente nesse momento do campeonato, porque já enfrentou Palmeiras, já enfrentou Corinthians, já enfrentou Flamengo, já enfrentou Fluminense, já enfrentou Vasco, que são jogos mais difíceis, mais parelheiros para o elenco do Botafogo, e saindo vitorioso em vários deles. Então, assim, a gente não tem o que afirmar, só que a tendência é dar uma queda no desempenho. Não sei se no resultado vai acontecer, mas desempenho eu acredito que sim. E é isso, galera. Essa é a minha análise do Luiz Castro saindo do Botafogo. Tamo junto, até o próximo vídeo.